Ford EcoSport, tá pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou trazer uma análise completa de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então, se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o EcoSport aqui em análise é na versão Freestyle com motor 1.6 16 válvulas flex câmbio manual, ano 2015. Essa é uma versão intermediária dessa terceira geração da EcoSport nesse ano modelo. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em outubro de 2022, começando aqui pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular, está em R$ 56.101. Já a tabela FIPE, um pouco acima desse valor, R$ 59.201. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 233,74. Também você vai precisar colocar as placas Mercosul, se você estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele já não vier com as placas instaladas. Em média, aqui na minha região, é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui a tabela FIPE, você vai desembolsar R$ 59.734,74 para você já levar esse carro para sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e o veículo já no seu nome. Mas após isso você vai ter que se preocupar com a parte de documentação, né? E começando aqui pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido aproximadamente 4% sobre o valor da tabela FIPE. Porém, esse ano, excepcionalmente aqui no meu estado, não foi recolhido baseando-se no valor da tabela FIPE de 2022, e sim no valor da tabela FIPE de 2021. Então, eu peguei o valor lá de janeiro de 2021, na época esse carro estava cotado em R$ 47.939. Então, 4% desse valor, o IPVA ficou em R$ 1.917,56. Também você vai precisar pagar a taxa de licenciamento, e o valor cobrado esse ano aqui foi de R$ 135,95. Bem como o seguro, que é bem interessante você pensar fazer também para um carro desse. Aqui para os vídeos do canal eu costumo colocar uma taxa média de 5% sobre o valor da tabela FIPE. Para o caso aqui da EcoSport fica em R$ 2.960,05. Mas tenha em mente que esse é um valor médio, que pode variar muito dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, ou se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito ou não. Então, para sua realidade, esse valor pode ser maior ou menor. Falando em depreciação agora, peguei o valor dele de tabela cotado há 3 anos atrás, ou seja, em outubro de 2019. Na época, esse carro estava avaliado em R$ 48.457. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, esse carro teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 3.581,33, em percentual dá 6,05%. Considerando aqui um SUV compacto 2015 e considerando que os preços de carros aí nos últimos meses já começaram a ter uma queda novamente, ainda assim ele conservou uma boa taxa de inflação. É um carro até bem procurado aí para sua categoria. Então, somando aqui todos os custos envolvendo documentação, seguro e descontando essa inflação que ele teve no seu preço, é um carro que vai te custar por ano R$ 1.432,23. Isso aí por mês dá R$ 119,35. Mas tenha em mente que esse somatório aqui pode ser maior para sua realidade que está querendo comprar um carro desse agora. Porque se os preços de carros continuarem caindo como começou aí nos últimos meses, e nunca deveria ter deixado de ser dessa forma de fato, né? Os carros vão ficando mais velhos, eles têm que cair de valor. E você revender nesse carro daqui uns 2 a 3 anos, muito provavelmente vai vender por um preço menor do que o que ele vale hoje. Então, essa desvalorização terá que ser somada aqui aos custos de documentação e seguro para você saber de fato
quanto esse carro te custou em média por ano. Mas falando agora em manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas da EcoSport 1.6 2015? Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele foi bem cuidado, se já foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes para você não errar na próxima compra? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens do que você precisa avaliar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, ficaram em R$ 196. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 415. Kit de velas da NGK, as 4 velas por R$ 79. Pneus, as medidas aqui são as 205/60/16 e eu cotei os Michelin Primacy 4. Ficaram em R$ 2.676 os 4 pneus. Óleo de motor, especificação aqui da Ford é a 5W30 e que atende à norma mínima WSS M2C 913B. Pode ser B, C ou D no final. E esse motor, o Sigma, pega 4.1 litros com a troca do filtro. Então contém 5 litros de um Motorcraft 100% sintético, API SN, viscosidade 5W30 e que atende a essa norma interna da Ford. Os 5 litros ficaram em R$ 205. Já a correia de acessórios, esse motor aqui trabalha com duas, e ambas aqui cotadas da Gates ficaram em R$ 252. E aqui é o preço só das correias, não tem tensores inclusos. Já o kit de correia dentada, esse sim com tensor incluso, ficou em R$ 320 também da Gates. E lembrando que tanto as correias Poly-V, de acessórios, quanto a correia dentada são itens de longa duração. Então são correias um pouco mais caras, os kits um pouco mais caros, mas também tem uma durabilidade bem maior. Então acabam se pagando no longo prazo. Falando agora em filtros, começando pelo filtro de ar do motor da MAN, R$ 57. Filtro de óleo, R$ 55, também da MAN. Filtro de combustível, R$ 35, também da MAN. E o filtro do ar-condicionado aqui já da Japan Parts por R$ 30. Amortecedores, os 4 da Monroe, modelo OE Spectrum, pressurizados a gás, ficaram em R$ 1.479. E aqui é o preço só dos amortecedores. Não tem coxins, batentes, coifas, nada disso aqui incluso. E como estamos falando de um carro de transmissão manual, não vão entrar custos relacionados à troca do fluido do câmbio. E até recomendo que pegue o EcoSport dessa sempre com câmbio manual. Principalmente ali de 2012, quando entrou essa geração, até 2017, antes do facelift. Porque nessa época ele trabalhava com o câmbio Power Shift, de baixíssima durabilidade e confiabilidade mecânica, quebra com facilidade. Para falar mais em detalhes sobre esse câmbio, eu já fiz um vídeo completo que eu vou deixar aqui em cima. Mas, somando aqui a cesta de peças de trocas periódicas preventivas da EcoSport 2015 com motor 1.6 e câmbio manual, ficou em R$ 5.799. Eu diria que o preço aqui está até na média, considerando que estamos falando de um SUV compacto. Os pneus aqui foram os principais vilões dessa manutenção, mais de R$ 2.600. Pneus de perfil um pouco mais alto, um pouco mais largos. Não são tão comuns essas medidas aí para aro 16, então acabam puxando esse total lá para cima. Tirando isso aqui, tudo tá na média. Falando em custos envolvendo o abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio. Esse é um motor flex, porém a gasolina aqui na minha região está com um preço proporcionalmente mais vantajoso comparado ao etanol. Está a R$ 4,79 o litro em média. E esse carro tem um tanque de 52 litros, então vai ficar em R$ 249,08 para enchê-lo. E como que eu consumo? Peguei dados aqui de ficha técnica. Na cidade, esse carro faz 7 km por litro com etanol e 10,2 com gasolina. Já na estrada, 8,2 com etanol e 11,8 com gasolina. Mas eu digo que na prática, você consegue números melhores que esses aí, com certeza. Tanto é que eu já fiz um teste prático de consumo num carro desse. Também vou deixar o link aqui em cima para você assistir. Dependendo da sua forma de guiar, do trajeto, do trânsito que você pegar, dá para fazer médias bem interessantes, com certeza. Mas ainda falando em dados de ficha técnica, agora em autonomia, com o tanque cheio de etanol na cidade, esse carro
carro pode rodar 364 km. Se estiver abastecido com gasolina, essa autonomia sobe para 530. Já na estrada com etanol, 426 km, com gasolina 614. Tem um tanque de capacidade média, tendendo a pequeno, porém o consumo de combustível ainda é razoável, então a autonomia ainda não ficou das mais prejudicadas. Mas falando agora em lista de equipamentos, como vem essa versão intermediária, né, a Freestyle? De série conta com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com refrigeração para o porta-luvas, computador de bordo, dupla airbag frontal e ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo, controle de tração e estabilidade, faróis e lanternas de neblina, Isofix, assistente de partida em rampa, sensor de estacionamento traseiro e sistema de chamada de emergência SOS. E não tinha nenhum opcional disponível, já vinha tudo isso de série. Assim como o sistema de som, que conta com as conexões de CD, USB, Bluetooth e comandos no volante. E além disso, conta com uma telinha ali no console central que reproduz as informações ali do sistema de som. Dá para você acessar algumas configurações do veículo, como por exemplo, ligar e desligar o controle de tração, dentre outras funcionalidades interessantes. Ali também mostra, tem o sensor de estacionamento, né? E tem uma representação gráfica, né, do carrinho ali, marcando os obstáculos quando você engata a marcha ré. Bem funcional, eu diria, ele praticamente simula o que seria uma câmera de ré. Mas falando agora aqui em conjunto mecânico, com esse disco motor Sigma, bem utilizado aí pela linha Ford no Fiesta, no Ka, lá era 1.5, né, mas o Fiesta 1.6 EcoSport, Focus também saiu com esse motor nas versões de entrada. Ele é um duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por correia dentada de longa duração, porém aqui na EcoSport especificamente ele não conta com variador de fase, então a potência fica em 110 cavalos na gasolina e 115 no etanol a 6.000 RPM. E o torque de 15,7 kg na gasolina e 15,9 no etanol a 4.750 RPM. Para um SUV até leve para os seus padrões, para os seus concorrentes, 1.243 kg, então a relação de peso-potência ficou em 10,8 kg por cavalo. E o 0 a 100 em 12,4 segundos. O desempenho aqui ele é apenas ok. Dá para você viajar com certa tranquilidade, sem passar muita raiva, mas tem que pensar ali em antecipar um pouco as retomadas de velocidade, as ultrapassagens, para evitar de passar maiores sustos. O câmbio, ele é o IB5 de excelentes engates, até bem precisos, mecanicamente também bem resistente. Ele é manual de 5 marchas. E o sistema de suspensão é mais simples, conta com McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira, assim como o sistema de freios, disco ventilado na dianteira e tambor na traseira. A direção é elétrica, rouba menos potência do conjunto mecânico, também tem assistência variável, então fica bem leve na cidade, em baixas velocidades, ótimo para as manobras. Fica mais pesada quando você aumenta a velocidade, pega a estrada, então passa a segurança ao fazer curvas. Porém o porta-malas é pequeno, 362 litros de capacidade apenas. Pelo menos ele conta com um banco traseiro rebatível e bipartido. Se você precisar aumentar essa capacidade de carga e não estiver levando passageiros no banco de trás, dá para fazer isso. Mas falando aqui agora em pontos positivos de pegar uma EcoSport dessa, primeiro é a sua robustez, confiabilidade mecânica. Claro, se você cuidar bem desse motor, não vai passar maiores sustos provavelmente. É um motor com boa oferta de peças, não só motor, mas suspensão, freios, ainda se encontra tudo com certa facilidade. Tudo veio utilizando em vários carros, compartilha peças com vários outros veículos da linha, então, por enquanto, sem problemas nessa parte. Preços também, como vimos aí em números, nada de muito exagerado, a não ser os pneus, né? Mas pneus para SUV, dificilmente você vai encontrar aí a preços interessantes. Além disso, o desempenho ele é ok e nada além disso. Consumo de combustível é bom, dependendo também da forma como você vai guiar. Lista de equipamentos bem interessante, conta, olha só, até com controle de tração e estabilidade como item de série lá em 2015. Então, ponto bem positivo na questão da segurança. É um carro que tem até um bom espaço interno também, considerando que ele veio derivado lá do Fiesta, né? Porém aqui é um veículo mais alto, então boa altura do solo, não raspa com facilidade, tem boa posição de guiar, mais altinha, para quem gosta é uma boa opção com certeza, e também não perde em conforto ao rodar. Pneus de perfil mais alto, né, cobram seu preço, porém retribuem em conforto ao rodar. E também é um carro bem avaliado pelo Lat NCAP de sua época, então também bem seguro em caso de colisão. Porém, como pontos de atenção aqui,
Existem vários relatos aí de falha em máquina de vidro elétrico, fechaduras das portas e o braço do limpador de para-brisa, ele costuma empenar um pouco ali, ele levanta e perde aquela pressão sobre a palheta, então a palheta acaba não limpando 100%. Para resolver isso, é trocando o conjunto completo, né? Troca o braço ali e fica tudo novo, o preço é até acessível, então tudo certo. Acabamento é apenas ok, não espere materiais ali de excelente qualidade. É um SUV mais acessível um pouco, então tem uns cortes de custo ali, infelizmente. Porta-malas, como eu falei, é pequeno e conta com a abertura da tampa diferente, ela é aquela abertura lateral. Então, dependendo da vaga que você parar, se você parar muito perto do carro que está atrás, você não vai conseguir abrir o porta-malas ali e tirar alguma bagagem que precisar. Tem que ter atenção com isso. Além disso, ele utiliza farol de foco simples, ou seja, quando você passa do baixo para o alto, o foco do baixo, né, a iluminação do baixo, ela apaga. Então fica só aquela iluminação mais distante, mas a iluminação mais próxima fica ali prejudicada, né? Fica mais escuro. Não é como um carro com farol de foco duplo, né? Que quando você aciona o farol alto, o baixo continua aceso. Então pode incomodar um pouquinho nesse sentido. Além disso, colunas são mais largas, né? Tanto a coluna A, ali que sustenta o para-brisa, quanto a coluna C, lá da vigia traseira. Então é um carro com pouca visibilidade externa, pouco campo de visão, então atenção redobrada aí nas manobras. Além disso, algumas peças de acabamento desses carros são um pouco mais caras do que alguns de seus concorrentes, né? Ford, de uma forma geral, tem preços de peças ali ligeiramente acima dos seus concorrentes. Além disso, como eu falei, fuja das versões com câmbio automatizado Power Shift, deram vários problemas. E a revenda desse carro poderia ser até melhor se não fosse o fato da Ford ter tirado suas linhas de montagem aqui do Brasil. Então, eram carros que já tinham uma tendência a se desvalorizar um pouco mais, mas a EcoSport ainda assim tem uma boa procura para sua categoria. Mas hoje em dia as pessoas ficam com um pouco mais de receio de comprar carros da marca, porque tem medo das peças uma hora faltarem na prateleira e aí ficar com o carro aí parado por falta de peças, né? Por enquanto isso não está acontecendo, de uma forma geral ainda está dando para encontrar muita peça para esses carros, mas no futuro não sabemos o que pode acontecer, né? Pode acontecer de tudo, até a Ford voltar para o Brasil, vai saber, né? Mas por enquanto é o cenário que temos. Mas me diga você, frente a toda essa análise feita, você levaria uma EcoSport dessa para sua garagem? Deixe nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final a playlist que eu vou deixar com vários vídeos nesse formato. Para você que ainda está na dúvida entre uma EcoSport, uma Duster, uma SX ou outro carro da categoria ou até de outras categorias, lá já tem o vídeo que você precisa assistir para acabar de tirar suas dúvidas e levar o melhor carro para sua garagem. Então vai lá, dá uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.